Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na vida e na obra de uma das figuras assim mais monumentais e transformadoras de toda a história do cristianismo. Um homem que, se a gente parar para pensar, depois dos próprios evangelistas, foi talvez o autor que mais profundamente moldou a doutrina, a teologia e, de fato, a estrutura da fé cristã como nós a conhecemos. Vamos falar sobre as Epístolas Paulinas, esse corpo literário que é, sem dúvida, o fundamento da fé e que continua a desafiar, a inspirar e a instruir a Igreja há quase 2000 anos. Para começar, vamos com uma pergunta que é fundamental. Se a gente parar para pensar um pouquinho, quem foi o grande arquiteto teológico do Novo Testamento? Quem foi que pegou o evento transformador de Cristo e o traduziu em doutrina sistemática, em ética prática e em esperança para o fim dos tempos, para aquelas novas comunidades de fé que estavam espalhadas pelo Império Romano? A resposta para essa pergunta nos leva direto para o coração do nosso estudo de hoje. E a resposta é, claro, o apóstolo Paulo. Mas o que torna a história dele tão poderosa não é apenas o que ele escreveu, mas quem ele era. Antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso, um fariseu zeloso, um hebreu de hebreus, instruído aos pés do grande Gamaliel. E nesse zelo todo, ele foi um perseguidor implacável da igreja. Para a gente ter uma ideia, Ananias, o homem que Deus enviou para orar por ele após a sua conversão, chegou a ter medo, dizendo: Senhor, a respeito desse homem tenho ouvido de muitos quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Essa transformação de Saulo, o perseguidor, em Paulo, o apóstolo, é talvez a maior demonstração do poder do evangelho que ele mesmo pregaria com tanta paixão. A vida de Paulo foi uma coisa incrivelmente densa e impactante. Nascido em Tarso, uma cidade com o status de cidadania romana, ele era um homem de 3 mundos: judeu por descendência, grego pela cultura e educação e romano por cidadania. A conversão dele ali, por volta dos 34 anos, não foi fruto da pregação de outro homem, mas de um encontro direto, cara a cara, com o Cristo ressurreto. A partir daí, a vida dele se torna um turbilhão de viagens missionárias, fundando igrejas por toda a Ásia Menor, Macedônia e Acaia. E reparem que o período mais intenso da produção literária dele, as epístolas da prisão e as pastorais, acontece justamente nos seus últimos anos de vida, sob intensa pressão e sofrimento. E tudo isso culmina com seu martírio em Roma, o selo final de uma vida completamente gasta pelo Evangelho. Ok, agora vamos organizar um pouco o nosso estudo. A vasta produção de Paulo pode ser agrupada tematicamente para facilitar a nossa compreensão. A primeira e, sem dúvida, a mais fundamental categoria são as chamadas grandes epístolas, ou, de uma forma mais técnica, as cartas soteriológicas. Aqui estão Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas. É nesse conjunto de escritos que Paulo estabelece, com uma clareza e uma profundidade inigualáveis, a doutrina da salvação, que é o coração pulsante do Evangelho. Antes da gente prosseguir, é importante firmar bem este conceito. Quando falamos em cartas soteriológicas, estamos nos referindo à soteriologia. E o que é isso? É o campo da teologia sistemática dedicado a estudar a obra da salvação. Como Deus salva? Qual o papel de Cristo? E o papel da fé? E o das obras? Essas são as perguntas que a soteriologia busca responder, e são exatamente essas as questões que Paulo aborda de forma magistral nestas primeiras epístolas que a gente vai analisar. E no coração das cartas soteriológicas a gente encontra sua obra magna, a Epístola aos Romanos. Se as outras cartas foram muitas vezes escritas em resposta a crises ou perguntas específicas, Romanos se destaca por ser um tratado teológico muito mais formal e sistemático. É Paulo apresentando o evangelho que ele pregou por mais de 25 anos de uma forma organizada, lógica, abrangente. É a sua Suma Teológica, um verdadeiro manifesto cristão de liberdade através de Cristo, como diria o teólogo John Stott. É a carta escrita para uma igreja que ele ainda nem conhecia pessoalmente, mas que desejava ardentemente visitar para fortalecer na fé. O peso histórico desta carta é simplesmente imenso. Essa citação de Martinho Lutero, por exemplo, não é nenhum exagero. A redescoberta do ensino de Romanos sobre a justificação pela fé foi a centelha que acendeu a reforma protestante no século XVI. Para Lutero, Romanos era o mais puro evangelho, era o pão diário da alma. Essa carta não apenas moldou a igreja primitiva, mas ela remodelou a igreja séculos depois e seu poder de transformar vidas e sociedades continua intacto até hoje. Então, vamos ao ponto crucial. Qual é a mensagem central de Romanos? Paulo a resume numa doutrina poderosíssima: a justificação pela fé.
Vamos entender bem essa comparação. De um lado, a gente tem as obras da lei. Era a tentativa humana de se tornar justo diante de Deus, cumprindo regras, rituais, mandamentos. Paulo argumenta que isso é impossível. Por quê? Porque a lei, em sua perfeição, serve apenas para nos mostrar o quanto somos pecadores. Ela funciona como um espelho que revela a nossa condição. Do outro lado, ele apresenta a justificação pela fé. Aqui, a justiça não é algo que a gente conquista, mas algo que a gente recebe. É um presente. Deus, num ato legal, forense, declara o pecador como justo, não por causa dos méritos dele, mas creditando a ele a justiça perfeita de Cristo, que é recebida unicamente pela fé. Bem, se Romanos é o tratado sistemático, Gálatas e Coríntios são a aplicação dessa doutrina em contextos de crise. Em Gálatas, a batalha é puramente teológica. Falsos mestres, os chamados judaizantes, estavam dizendo para os Gálatas, olha, fé em Cristo é bom, mas não é suficiente. Vocês também precisam se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Paulo responde com uma defesa apaixonada e por vezes até furiosa do Evangelho da Graça. Já em Coríntios, o problema era bem mais prático. A igreja estava imersa na cultura imoral e pagã de Corinto, uma cidade portuária famosa por sua devassidão. O termo corintianizar na época significava se entregar à prostituição. E essa cultura estava se infiltrando na igreja, causando divisões, imoralidade sexual, gente processando gente em tribunais pagãos, desordem no culto. Ali, Paulo aplica a sã doutrina para corrigir o comportamento dos crentes. Então, para consolidar o que vimos até aqui, vamos recapitular os pontos essenciais. As grandes epístolas, as cartas soteriológicas, formam a base da nossa compreensão da salvação. Romanos é a constituição da vida cristã, definindo a justificação pela fé como o centro de tudo. A justiça é um dom, não uma conquista. Gálatas é o grito de guerra contra qualquer tentativa de adicionar obras humanas ao evangelho puro e simples da graça. E Coríntios nos mostra que teologia não é um exercício abstrato. Ela deve transformar radicalmente a nossa conduta, a nossa moralidade e a forma como a gente vive em comunidade. A partir daqui, o cenário da vida de Paulo muda drasticamente. Ele não está mais livre, viajando e fundando igrejas. Agora ele está preso, provavelmente em Roma, aguardando seu julgamento perante César. E é nesse contexto de confinamento, de sofrimento e de incerteza que ele escreve um novo conjunto de cartas, que a gente conhece como as epístolas da prisão. E o que a gente vê é que as correntes não silenciaram a voz dele. Pelo contrário, elas refinaram sua teologia, levando-o a novas profundezas de revelação sobre a pessoa de Cristo e o mistério da igreja. Durante esse período de cativeiro, ali pelos anos 60 a 62, Paulo produz 4 obras-primas: Efésios, Filipenses, Colossenses e a pequena e pessoal carta a Filemon. É fascinante pensar que, mesmo limitado a uma cela, o ministério dele continuava a todo vapor. Ele recebia visitantes como Epáfras, que veio de Colossos, e enviava mensageiros, como Tíquico, para levar essas cartas que edificariam igrejas a centenas de quilômetros de distância. A prisão, para Paulo, não foi um ponto final, mas uma plataforma para um novo tipo de ministério, um ministério literário de um alcance e uma profundidade imensos. A riqueza temática dessas cartas é notável. Embora escritas no mesmo período, cada uma tem um foco distinto e complementar. Em Efésios, Paulo alça voo e nos dá uma visão cósmica da igreja, não apenas como uma congregação local, mas como o corpo universal de Cristo, o grande mistério de Deus que une judeus e gentios. Em Colossenses, o foco se volta para a pessoa de Cristo. Paulo o exalta como supremo sobre toda a criação, o Criador, o sustentador, a imagem do Deus invisível, combatendo heresias que tentavam diminuí-lo. E em Filipenses, a carta mais pessoal e afetuosa desse grupo, o tema é a alegria. Uma alegria paradoxal que não depende das circunstâncias, mas que floresce no meio do sofrimento, firmada em Cristo. Vamos nos aprofundar só um pouquinho em Colossenses. A igreja de Colossos, que provavelmente foi fundada por Epáfras, um convertido de Paulo, estava sendo ameaçada por um ensino falso, um sincretismo bem perigoso. Essa heresia misturava elementos do legalismo judaico, sabe, regras sobre comida, festivais, com filosofia pagã, que provavelmente envolvia a adoração de anjos ou seres intermediários. O efeito prático disso era o quê? Diminuir a pessoa de Cristo, como se ele não fosse suficiente. A resposta de Paulo é uma das mais elevadas cristologias de todo o Novo Testamento. Ele afirma que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e que os crentes estão perfeitos nele. Não há necessidade de mais nada.
E em Efésios, depois de passar 5 capítulos expondo as gloriosas doutrinas sobre a igreja, Paulo aterrissa na vida prática com uma das metáforas mais poderosas da Bíblia, a armadura de Deus. Observando os soldados romanos que o guardavam, ele extrai uma lição espiritual profunda. A vida cristã é uma batalha espiritual contra hostes espirituais da maldade. E para permanecer firme, o crente precisa se revestir. A verdade como cinto, que segura tudo no lugar, a justiça como couraça protegendo o coração, a prontidão do evangelho da paz nos pés, a fé como um escudo que extingue os ataques do inimigo, a certeza da salvação como capacete, guardando a mente, e a única arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em resumo, nesta sessão sobre as epístolas da prisão, a gente vê um Paulo que, mesmo acorrentado, tem sua mente e seu espírito completamente livres. Ele nos presenteia com uma teologia forjada no fogo de aflição. Efésios nos dá a eclesiologia, a doutrina da igreja como corpo de Cristo. Colossenses nos dá a cristologia, a doutrina da supremacia absoluta de Cristo. Filipenses nos ensina sobre a experiência cristã, a possibilidade da alegria em qualquer situação. E a imagem da armadura de Deus se torna um manual prático e atemporal para a vida de fé num mundo hostil. Bem, o tempo passou e Paulo, agora liberto da sua primeira prisão em Roma, continua seu ministério. Contudo, as igrejas que ele fundou agora enfrentam novos desafios. Elas estão crescendo, se estruturando, e com isso surgem questões sobre liderança, organização e, principalmente, sobre como preservar a sã doutrina contra o avanço de falsos mestres. É nesse contexto que Paulo escreve suas últimas cartas, conhecidas como epístolas pastorais, que são um verdadeiro manual para a liderança da igreja. Essas 3 cartas, 1 e 2 Timóteo e Tito, são um pouco diferentes das anteriores. Elas não são dirigidas a uma comunidade inteira, mas a indivíduos, a jovens pastores que Paulo deixou em posições de grande responsabilidade. Timóteo estava em Éfeso e Tito na ilha de Creta. Ambos eram filhos na fé de Paulo, seus cooperadores de confiança. A preocupação central de Paulo aqui é a saúde da igreja local. Por isso, ele escreve para instruí-los sobre como organizar a igreja, como estabelecer uma liderança qualificada e, acima de tudo, como combater os ensinos heréticos que estavam se infiltrando e causando desordem doutrinal e moral. O foco de Paulo ao definir as qualificações para a liderança é algo notável. Tanto para presbíteros, que também são chamados de bispos, quanto para diáconos, a ênfase esmagadora não está em carisma, em eloquência ou em habilidades gerenciais, mas no caráter. A palavra-chave é irrepreensível. A vida do líder deve ser um exemplo. Reparem nos requisitos: marido de uma só mulher, sóbrio, hospitaleiro, que governe bem a sua própria casa. A lógica é clara. Se um homem não consegue liderar a própria família com integridade, como é que ele vai poder cuidar da igreja de Deus? A única qualificação de habilidade que se destaca para o presbítero é ser apto para ensinar, o que é essencial para proteger o rebanho da falsa doutrina. Em 2 Timóteo, a atmosfera muda. Esta é a última carta de Paulo, é o seu testamento espiritual. Ele está preso de novo em Roma, mas desta vez a situação é muito mais grave, sob a perseguição do imperador Nero. Ele sabe que a sua morte é iminente. E ao escrever para o seu amado filho Timóteo, ele faz um balanço da sua vida com estas palavras imortais. Não há arrependimento, apenas a certeza do dever cumprido. Ele lutou, correu até o fim e, o mais importante, se manteve fiel à mensagem que lhe foi confiada. É uma das declarações mais comoventes e inspiradoras de toda a Escritura, um chamado à perseverança para todas as gerações de líderes que viriam depois dele. Então, para fechar esta sessão, o legado das epístolas pastorais é a estrutura para a perpetuação saudável da igreja. Elas nos mostram que a igreja não sobrevive só de entusiasmo, mas precisa de ordem, de liderança baseada em caráter e de um compromisso inflexível com a sã doutrina. 2 Timóteo, em particular, serve como a passagem da tocha, do apóstolo para a próxima geração, com um apelo final para guardar o bom depósito da fé, pregar a palavra e cumprir o ministério, não importa quais sejam as circunstâncias. Vamos agora a um tema que permeia todos os escritos de Paulo, mas que recebe um foco todo especial em 2 de suas primeiras cartas, a esperança da vinda de Cristo. Estamos falando das epístolas aos Tessalonicenses, frequentemente classificadas como cartas escatológicas, porque tratam dos escata, as últimas coisas. Para a jovem e perseguida igreja de Tessalônica, a promessa do retorno de Jesus não era uma doutrina abstrata, era uma esperança viva e um consolo poderoso. Essa era a pergunta que angustiava os cristãos de Tessalônica. Paulo tinha pregado sobre a volta iminente de Cristo,
Mas o tempo estava passando e alguns membros da comunidade haviam falecido. A preocupação deles era genuína. Será que esses irmãos que morreram perderam a bênção de encontrar o Senhor? Eles ficariam de fora da glória do retorno de Cristo? Essa dúvida pastoral motivou Paulo a escrever uma das passagens mais claras e consoladoras de todo o Novo Testamento sobre o assunto. A resposta de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é simplesmente gloriosa. Ele lhes assegura que não devem se entristecer como os que não têm esperança, e explica a ordem dos eventos. Primeiro, o próprio Senhor descerá do céu. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados, transformados, juntamente com eles, para encontrar o Senhor nos ares. O ponto crucial aqui é a reunião. Ninguém vai ficar para trás. Todos os crentes, vivos ou mortos, estarão juntos com o Senhor para sempre. Essa doutrina, o arrebatamento, se tornou uma fonte de imenso consolo e esperança para a igreja ao longo dos séculos. Pouco tempo depois, um novo problema surgiu. Alguém começou a espalhar um boato, talvez até forjando uma carta em nome de Paulo, dizendo que o dia do Senhor já havia chegado. O dia do Senhor, na profecia bíblica, não é um evento único, mas um período de juízo e tribulação. Isso causou pânico e confusão. Na sua segunda carta, Paulo precisa corrigir esse erro. Ele esclarece que o arrebatamento da igreja, que é um evento de resgate, é diferente do dia do Senhor, que é um período de juízo. E ele lhes dá sinais que devem preceder esse dia. Haverá uma grande apostasia, um afastamento da fé, e a manifestação de uma figura sinistra, o homem do pecado, o anticristo. Resumindo a doutrina da esperança em Paulo, as cartas aos Tessalonicenses nos dão um fundamento escatológico. 1 Tessalonicenses foca no consolo do arrebatamento, a bendita esperança da igreja. 2 Tessalonicenses traz a correção, estabelecendo uma cronologia de eventos para evitar especulações e pânico. E a lição prática é clara: a doutrina da volta de Cristo não deve levar à ociosidade ou ao medo, mas ao consolo, à busca por uma vida santa e a uma vigilância constante e sóbria. Em nossa sessão final, vamos analisar a menor e talvez a mais pessoal de todas as epístolas de Paulo, a carta a Filemão. Se em Romanos a gente tem a teologia na sua forma mais majestosa e sistemática, em Filemão a gente tem essa mesma teologia aplicada de forma concreta e transformadora num relacionamento humano. Essa pequena carta é um estudo de caso sobre como o Evangelho da Graça e da Reconciliação deve funcionar na prática, derrubando barreiras sociais e criando uma nova realidade. O centro da história é Onésimo. Ele era um escravo de Filemão, um cristão rico de Colossos, em cuja casa a igreja se reunia. Onésimo fugiu, talvez roubando seu senhor no processo, e de alguma forma encontrou Paulo em sua prisão em Roma. Ali, Onésimo se converteu a Cristo. E o evangelho o transformou radicalmente. Paulo faz um jogo de palavras com o nome dele. Onésimo significa útil. Ele diz que antes, como fugitivo, ele era inútil, acrestos, para Filemão. Mas agora, em Cristo, ele se tornou verdadeiramente útil, eucrestos. A mudança não foi só de status, foi de identidade e valor. De uma propriedade, ele se tornou uma pessoa, de um escravo, um irmão amado. Este é o coração do apelo de Paulo. Ele envia Onésimo de volta para Filemão, o que, sob a lei romana, era extremamente arriscado, pois um escravo fugitivo podia ser severamente punido, até mesmo com a morte. Mas Paulo não dá uma ordem a Filemão, embora pudesse, como apóstolo. Ele apela com base no amor e na comunhão cristã. Então ele faz esta declaração impressionante. Recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo se coloca no lugar de Onésimo. Ele ainda diz: se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Isso é a doutrina da imputação e da substituição em ação. É o que Cristo fez por nós na cruz e é o que Paulo está fazendo por Onésimo. Filemão é a prova de que a teologia se torna biografia. Todos os grandes temas que a gente viu em Romanos e Gálatas, graça, perdão, justificação, reconciliação, imputação, deixam de ser conceitos abstratos e se encarnam numa situação real. A fé em Cristo não apenas salva a alma para a eternidade, ela redefine radicalmente os relacionamentos aqui e agora, transcendendo as brutais estruturas sociais da época, como a escravidão. Para resumir esta sessão final, a carta a Filemão é um microcosmo de todo o Evangelho paulino. É uma lição sobre como a nossa identidade vertical com Deus, como filhos perdoados, deve transformar a nossa vida horizontal com os outros. Paulo nos mostra que no corpo de Cristo não pode haver senhor e escravo, mas apenas irmãos.
É uma aula magistral e atemporal sobre perdão, restauração e o poder revolucionário do amor cristão para curar as relações humanas mais quebradas. Chegamos ao final da nossa jornada panorâmica pelas epístolas paulinas. É claro que a gente apenas arranhou a superfície da riqueza contida nesses escritos. Por isso, deixo aqui algumas sugestões para quem deseja aprofundar o estudo. O primeiro passo, e o mais importante, é ler as próprias cartas. Leia-as repetidamente. Em seguida, busquem bons comentários bíblicos que possam iluminar o contexto histórico e teológico. O livro de Atos é o companheiro indispensável para entender a biografia de Paulo. E por fim, usar mapas para visualizar suas viagens missionárias pode dar uma dimensão muito mais concreta ao seu incansável trabalho. E para encerrar, quero deixar uma pergunta para nossa reflexão. Nós vimos como Paulo defendeu a sã doutrina contra o legalismo, a imoralidade e as heresias. Vimos como essa doutrina não era apenas para a mente, mas transformava relacionamentos, como no caso de Filemon e Onésimo. A questão que fica para nós é: como esse legado se aplica hoje? Diante dos desafios teológicos, morais e sociais que a Igreja e a sociedade enfrentam no século XXI, de que forma os princípios estabelecidos por Paulo podem nos guiar? Como podemos, assim como ele, combater o bom combate, completar a carreira e, acima de tudo, guardar a fé? A resposta a essa pergunta define o nosso próprio legado. Muito obrigado.